Bom dia. Hoje o texto está em Daniel, capítulo 8, verso 14, que é uma profecia. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. O que significa essa profecia? Bom, na América do Norte, no ano de 1800, Deus levantou um homem. Seu nome, Guilherme Miller. Ele era cristão, mas quando foi para a faculdade, a universidade, ele andou com pessoas deístas. Os deístas, eles acreditam na existência de Deus, porém não na palavra, na Bíblia. E é como se Deus criasse o mundo, o universo, o que quer que seja, e deixasse as coisas seguir seu curso natural, sem atuar. Mas isso não trouxe paz a Guilherme Miller. E no meio do seu sofrimento, ele buscou na Bíblia algo que provasse a existência de Deus. E foi nessa busca que ele foi encontrando paz no coração, conhecendo quem é Jesus, o nosso Salvador maravilhoso. E também ele foi entendendo coisas incríveis como as profecias, dentre elas essa que acabei de ler. Foi então que ele chegou nessa parte, mas não entendia o que significava esses 2.300 dias. 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Existia uma opinião generalizada nessa época de que o mundo era o santuário. Então, ele acreditou que depois de 2.300 dias proféticos, esse mundo, o santuário, seria purificado. Ele acreditou que seria purificado com fogo, então ele entendeu que seria a volta de Jesus. Bom, ele ainda estava estudando, mas ele queria entender quando é que começava essa data e quando terminava, para saber então qual dia que Jesus voltaria ao mundo. Ele achou então em Daniel capítulo 9, dos versos 24 a 27, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62. Jerusalém. Depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. O seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele não entendia essa profecia, mas ele queria saber quando começava, porque ele estava acreditando que Jesus voltaria. Bom, 70 semanas determinadas, ele percebeu que fazia parte do mesmo período dos 2.300 anos. Dias em profecia significa ano. E então ele falou: bom, essas 70 semanas estão dentro desse período. Mas e o início? Onde estaria? Então ele encontrou na Bíblia, no livro de Esdras, o capítulo 7, que mostra quando o povo judeu foi levado cativo à Babilônia. E existiu então um decreto do rei da Pérsia, Artaxerxes, que dizia para o povo retornar e poder reconstruir o templo. E ele ainda deu todo o apoio, inclusive financeiro, para que isso fosse possível.
Então, a data da reconstrução de Jerusalém está lá no capítulo 7 de Esdras. E com isso ele conseguiu descobrir que o início da contagem dos 2.300 dias proféticos, que são anos, começava em 457 antes de Cristo. O final dele, então, era 1844 depois de Cristo. Bom, ele agora já entendia o período profético, o ano que começava, o ano que terminava, tudo isso estava correto. Mas o que aconteceria em 2.300 dias finais é que ele achava que era a volta de Jesus. Ele ainda não tinha recebido toda a luz, mas Deus estava guiando esse movimento. Era um movimento profético que precisava ter acontecido. Mas vamos entender um pouco mais dessa profecia. Ali também fala de 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. O que isso significava? A data do aparecimento do Messias estava predito ali, na profecia de Daniel. Essas 70 semanas, que são 490 anos, ela começou também no ano 457 a.C. e termina em 34 depois de Cristo. Essas são as semanas ou anos preditos para o povo judeu. Era um tempo da graça. Eles aceitariam o Messias ou não? Por isso estavam determinadas sobre o povo judeu. E a gente sabe na história que, como nação, eles rejeitaram o Messias. E depois, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Mas foi fruto de uma escolha. Bom, mas a profecia dizia que o tempo era determinado para Jerusalém. Mas existia também uma profecia falando sobre o Messias. E essa profecia, ela fala assim, 7 semanas e 62 semanas. Dessas 70, começando no ano 457, se você pega 69 semanas, você deixa uma para depois, você chega no ano em 483 anos, começando em 457 a.C., terminando no ano 27 depois de Cristo, o ano em que o Senhor Jesus se batiza. Por isso a profecia fala até ungido porque o Senhor Jesus se batizou. E ali a gente percebe claramente que Jesus, ele cumpriu a profecia. Ele era verdadeiramente o Messias. Não só porque ele apareceu no ano corretamente, mas também porque ele cumpriu as profecias referentes a ele, como ele seria, como ele viveria, como ele agiria aqui. Jesus é o verdadeiro Messias. E ele, quando andou aqui na terra, ele dizia: o tempo está cumprido. Marcos 1, 14 e 15. Que tempo era esse que ele se referia? A essa profecia de Daniel, quando mostrava até ungido. A profecia também diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que significava isso? Na metade dessa semana, Jesus morre na cruz. E o João Batista, aliás, quando batizou Jesus, ele tinha dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele sistema do templo judeu, em que os animais eram sacrificados a cada dia, estava para acabar naquele momento, quando Jesus morre na cruz, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha acabado de morrer. Então, não era mais necessário o serviço do templo aqui na terra. A lei cerimonial deixou de ser necessária. Com essa profecia, Mila então entendeu que o conceito de milênio e de paz antes da volta de Jesus, esse conceito não estava de acordo à Bíblia. Mas que existiria um milênio, mas porém depois da volta de Jesus. Ele passou então a estudar com mais dedicação. Era o ano de 1818, quando ele entendeu a contagem dos anos proféticos. E em sua mente tinha um verso da Bíblia que o deixava muito preocupado. O que está escrito em Ezequiel 33, dos versos 8 a 9, que diz assim:
Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Em outras palavras, ele percebeu que ele precisava pregar a mensagem da volta de Jesus, porque se caso ele não avisasse as pessoas, o sangue dessas pessoas seria requerido dele, de acordo a essa palavra da Bíblia. Era o ano de 1831 e pela primeira vez ele expôs a razão da sua fé. Ele iniciou seu trabalho de alertar o mundo sobre o retorno de Jesus. Ele passou a aceitar os convites em diversas igrejas. A Igreja Batista deu a ele uma licença para pregar. Miller estava com o coração incendiado para avisar as pessoas para se prepararem para o retorno de Jesus, que ele acreditava que seria no ano de 1844. Em 1833, aconteceu o último dos sinais proféticos da volta de Jesus. Lembra do sinal do sol, da lua e das estrelas? Pois então, foi em 1833, no dia 13 de novembro, que apareceu esse último dos sinais. Uma chuva de estrelas. As estrelas cairão do firmamento, dizia a profecia de Mateus 24, 29. E um jornal de Nova York disse: jamais aconteceu algo assim ou então foi registrado. E ainda mencionou o jornal que um profeta havia profetizado há 1800 anos antes desse acontecimento. Com isso, muitas pessoas passaram a acreditar no que Miller dizia da brevidade da volta de Jesus. Porém, uma parte o ridicularizava. Não é diferente hoje. Sabemos que o acontecimento, a data para algo acontecer estava correta. Porém, o acontecimento não era esse, não era o retorno da volta de Jesus. E o resultado foi um grande desapontamento. Mas esse movimento, ele foi profetizado também na Bíblia. Eu vou falar uns vídeos para frente sobre isso. Isso levou muitas pessoas a viverem o Evangelho de forma sincera, a se prepararem para encontrar com Jesus. Agora que nós estamos mais próximos ainda da volta de Cristo, eu pergunto, será que estamos vivendo o máximo da nossa dedicação para esse momento? Jesus está prestes a voltar. Nunca esteve tão perto como agora. Será que eu e você estamos realmente nos preparando para esse momento? Que Deus nos ajude, que a palavra de Deus, a Bíblia, seja a nossa regra de fé e prática, e que a cada manhã possamos receber o batismo do Espírito Santo e nos preparar para esse momento. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.